A gente segue falando de Daniel Silveira, ainda mais sobre a condenação dele, todos esses desdobramentos que trouxe agora para vocês, analisando e trazendo mais detalhes de como deve ser daqui para frente. A gente vai conversar com a advogada criminal e presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, a Maria Coelho Araújo. Maria, muito bem-vinda ao Live CNN, é um prazer ter você aqui. Muito bom dia. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui de novo, mais uma vez perante a CNN, ao vivo, e para falar de tema tão relevante. Muito obrigada. Vamos lá então, já vamos começar. Trouxe a apuração agora de que Arthur Lira ressuscitou um caso lá de 2017, questionando sobre quando, ou sobre quem, melhor dizendo, deve dar a palavra final sobre a perda de um mandato. A senhora entende que cabe, de fato, à Câmara dos Deputados, ao Parlamento, ou é uma decisão que deve ser acatada já quando vem do Judiciário? Na verdade, é uma decisão complexa, né? Porque a gente tem as questões de competência da própria Justiça Criminal. Então, é possível que se tenha, perante a Justiça Criminal, uma condenação acessória de perda do mandato. Então, existe essa possibilidade e é absolutamente legítimo e legal que o STF condene o Daniel Silveira à perda do mandato. Então, isso faz parte da lei, né? Da lei brasileira, do Código Penal brasileiro, artigo 92, penas acessórias. E também tem a questão de equilíbrio entre os poderes, uma vez que o Judiciário, o Legislativo e o Executivo federais têm aí uma a balança de equilíbrio entre o que um pode interferir no outro. Então, a perda de um mandato, quer dizer, a cassação desse mandato, teria o condão de interferir na atividade do Legislativo. De alguma forma, o que eu posso dizer é a legislação penal permite que haja uma condenação acessória de perda do mandato. Então, o STF ele tem essa legitimidade para cassar o mandato. Maria, agora falando um pouco mais sobre a condenação do Daniel Silveira, quando a gente fala de prisão, né, 8 anos e 9 meses, ela pode ser aplicada imediatamente, essa pena ou não? Como é que funciona? Só uma questão, meu nome é Marina. Oh, desculpa. Marina Coelho Araújo, sem problema. A condenação dele ainda é passível de recurso. Então, ela não é de aplicação automática. Ela pode ainda, cabe recurso, e o primeiro recurso que cabe depois da publicação da sentença é o embargo de declaração. Tem recurso, e até nesses casos já tiveram várias discussões, porque como é competência originária do STF, e a gente tem uma questão, né? O STF, para todas as pessoas que não têm prerrogativa de foro, é a última instância a julgar os procedimentos. No caso de prerrogativa de foro de deputado federal, o pleno, como deu a decisão ontem, é a primeira instância e agora não cabe recurso de embargos, mas não tem uma instância superior que possa confirmar essa decisão. Então, a decisão ainda precisa ser publicada, a partir da publicação cabe embargos de declaração, e transitada em julgado, ela pode ser imediatamente aplicada. Marina, nesse julgamento também ficou claro um posicionamento dos ministros sobre a imunidade parlamentar, que é algo que tem sido bastante discutido nos últimos anos, em especial nesse governo de Jair Bolsonaro, que confunde-se com liberdade de expressão. A decisão de ontem que fala, olha, a imunidade parlamentar não é absoluta, ela tem limite assim, um deputado não pode falar tudo o que ele quer, tem limite para isso. De que forma esse entendimento do STF ontem repercute neste ano, que é o ano de eleições? Esse julgamento pode servir de base para outros que eventualmente aconteçam? Eu penso que esse julgamento é muito importante como precedente. Nós precisamos entender que as estruturas democráticas do Brasil têm que ser defendidas pela nossa legislação, pela nossa estrutura de poder. Qualquer ataque, agressão a essas instituições democráticas deve ser investigado e cuidado e processado pelas autoridades competentes. Então, o que os ministros fizeram ontem foi confirmar essa percepção constitucional que
as nossas instituições democráticas são valores absolutamente indispensáveis à nossa atuação do dia a dia, até como cidadão, e a liberdade de expressão não se confunde com agressão a essas instituições democráticas. Então, na verdade, o que eles julgaram ontem foi um vídeo com agressões feitas por um cidadão que é o Daniel Silveira, que na época, como deputado federal, fez esse vídeo e perpetrou ali frases que foram consideradas ontem pelo tribunal agressões. Então, na verdade, o que eu entendo é que o julgamento foi feito baseado neste viés, que é de proteção do Estado democrático e de julgar frases que, na percepção dos ministros, na grande maioria deles, né, em 10 deles, foram frases agressivas ao Estado democrático. E isso não se confunde com imunidade parlamentar e nem com liberdade de expressão. Em nenhum momento, então, Marina, você acredita que a liberdade de expressão foi considerado o argumento dessa liberdade de expressão? Porque a gente vê muitos apoiadores do deputado defendendo que ele atacou as instituições, ele realizou atos antidemocráticos, inclusive ameaçando diretamente o Supremo Tribunal Federal, exercendo essa liberdade de expressão. Você acha, então, Marina, que ontem não houve nenhum julgamento sobre este argumento defendido pelos defensores do deputado? Sabe que é um tema que me intriga bastante, né? Porque eu sou criminalista e é um assunto que está na ordem do dia no que se refere ao direito penal. Em outros países, a gente também tem legislações que tratam dessa questão, porque é um equilíbrio importante, né? O direito à crítica, o direito à liberdade de expressão, mas é unânime que tem agressões à atividade democrática, às instituições e às pessoas que exercem esse munus público de garantir a nossa Constituição e a nossa estrutura democrática. Essas agressões elas devem ser exemplarmente punidas e rechaçadas, porque, na verdade, a gente não pode aceitar que violem nosso Estado democrático e coloquem em risco a nossa democracia como cidadão. Então, eu penso que ali, ontem, o que se julgou não foram atos de liberdade de expressão, mas o que os ministros julgaram ontem foram atos relacionados a agressões por palavras de uma pessoa que tinha prerrogativa de foro. Marina, tem alguém te ligando aí enquanto você está dando a entrevista, te viu na TV e fala assim, vou ligar para a Marina só para falar que ela está na TV. Olha, Marina, eu quero continuar com você nesse assunto porque ainda tem coisas para repercutir, inclusive essa cena que a gente estava mostrando agora há pouco, quando o deputado Daniel Silveira foi até o STF acompanhado do deputado Eduardo Bolsonaro para acompanhar esse julgamento. E foi impedido, porque hoje há uma regra no STF por conta da pandemia que só entra no plenário advogado, testado e vacinado. E com relação a Daniel Silveira, ele é o réu nesse processo. Como que você avalia a não participação dele fisicamente ali no plenário para acompanhar o julgamento dele mesmo? Essa regra do Supremo tem, de fato, ela é maior do que a participação dele ali, o direito dele estar ali? Olha, os julgamentos no Brasil, a regra é a publicidade. Então, acho que a gente precisa deixar claro isso, assim, os julgamentos, eles têm que ser públicos. Além do que, as pessoas que participam desses julgamentos devem ter direito de ouvir, de participar. Ele não tem o direito de se manifestar, né? Porque o direito de se manifestar é do advogado. Ele pode acompanhar. Eu não conheço as regras específicas que ainda estão vigindo no STF em razão da pandemia. Mas eu acredito que o réu deveria ter o direito, sim, de participar, mas isso não macula o julgamento em si, porque a participação dele seria no sentido só de ouvir. Quem participa por ele do julgamento é a defesa constituída. E foi isso que aconteceu ontem. Então, ele não teve nenhum prejuízo.
Ele simplesmente teve que acompanhar de fora do pleno por uma razão de regras administrativas, mas no direito penal ele não teve nenhum prejuízo. Para vocês terem uma ideia, eu sou advogada há 21 anos. Eu nunca levei nenhum réu para julgamentos no tribunal. Eles nunca assistiram, nunca aconteceu comigo, até porque é uma situação constrangedora para a própria pessoa, porque é uma questão muito técnica, tem várias... não que ele não tenha o direito, ele tem o direito, mas geralmente isso não acontece. Então, geralmente, quem participa dos julgamentos no pleno e nas situações de colegiado são os representantes jurídicos legais, os advogados, exatamente o que aconteceu ontem. Em relação às regras específicas de pandemia atuais do STF, eu não sei como está funcionando, eu não me atualizei sobre isso. E tanto que isso foi seguido pelo ministro, né, pelo presidente Luiz Fux, que o julgamento demorou 1h30 para começar, porque o advogado não tinha o comprovante de vacinação ali, não quis apresentar, e também disse que não faria o teste porque em janeiro tinha feito um teste, tinha ferido a narina, mas depois de muita insistência acabou fazendo o teste para a Covid, foi aprovado ali porque o teste estava negativo e aí sim participou e falou inclusive da tribuna. Marina, muito obrigado por participar aqui com a gente do Live CNN. Explicações claras, didáticas para todo mundo entender. Advogada criminal, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Até uma próxima e volte sempre. Muito obrigada. Um bom dia para todo mundo. Obrigadão, Marina.